Boa noite, pessoal. Beleza pura? Vamos recomeçando aqui a nossa aula. Nosso encontro do dia 5 de abril de 2021. Depois da nossa provinha oral aí, com um bloco de alunos, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Quem estava achando que ia ter na segunda, não vai ter na segunda, tá, pessoal? Porque, assim, o propósito do professor é justamente fazer de surpresa, para que os senhores possam, então, se dedicar, assistir às aulas, sem estar esperando que em seguida vai ter uma prova. Porque os senhores têm que aprender, os senhores têm que estudar com frequência, não porque o professor vai fazer prova, tá certo? Mas, enfim, espero que os senhores gostem aí, tenham gostado desse ritmo. Fiz perguntas ao vivo e a cores, gravei, disponibilizei para os senhores, que é justamente, então, para que os senhores possam assistir dos outros colegas, os que não estão, e os próprios colegas que foram avaliados, poder fazer uma autoanálise ali de como é que foi o seu próprio rendimento. Tá bem? Então tá. Hoje a gente vai retomar a nossa aula. Já vou logo aqui compartilhar a nossa telinha. A gente vai continuar falando, tá bem, pessoal, a respeito da competência. Só que hoje a gente vai começar a falar sobre competência sobre competência absoluta, que é o nosso tema de hoje. Vamos compartilhar aqui logo nossa telinha para que os senhores possam. Aqui a telinha dos senhores. Está dando para ver bacana aí. Deixa eu ver. A gente vai acompanhar bem, bacana. Deixa eu aumentar aqui o professor. E é isso. Então, meus caros, hoje a gente vai tratar a respeito do tema competência absoluta. Em que é que consiste a competência absoluta? É o seguinte, meu povo. A competência absoluta, ela tem a... Só um instantinho aqui. Voltei. Está movimentada a minha casa. Então, pessoal, o que eu estava me referindo é que a competência absoluta, então, o intuito da existência dela é para atender ao interesse público. Além disso, então, existe a competência absoluta e se a pessoa, o autor, ele propõe a ação no foro incompetente de forma absoluta, deixa eu ver se eu tratei aqui. Tá. Eu falei para os senhores que na relativa é a territorial e na absoluta eu vou falar quais são os critérios, tá? Quais são as formas de competência absoluta. Mas, de toda sorte, se o autor propõe a ação num local incompetente de forma absoluta, é dever das partes legitimadas arguir essa incompetência. Só que, diferente do que acontece na competência relativa, não é preclusivo, tá certo? Na relativa, existirá a questão da preclusão, pois se o réu não arguir no primeiro momento, ou seja, via de regra, ali por ocasião de uma preliminar da contestação, então vai haver o fenômeno da prorrogação da competência, que é aquela que a competência vai ficar no foro inicialmente proposto. Já na competência absoluta não existe isso, porque o juízo ele vai ser sempre incompetente. Mas é conveniente que o réu, ou o Ministério Público, ou até mesmo o autor, ele argua essa questão da incompetência
para que o processo ele possa ser remetido ao juízo efetivamente competente, tá certo? Tá. E quem são os legitimados para arguir a competência absoluta? Nós temos, então, pessoal, que os legitimados, aqui, eu tinha falado na outra aula que o autor não, porque na competência relativa, o autor não era legitimado, porque se ele propõe, já sinaliza que ele deseja que corra o processo ali. Já na incompetência absoluta, o autor ele é considerado um legitimado para arguir a incompetência. O réu, o Ministério Público, quando atuar, seja como parte ou como fiscal do ordenamento jurídico, terceiros interessados e o próprio juiz ele pode decretar aqui de ofício. Ex ofício, tá bem? Lá na relativa, ele não pode decretar de ofício, salvo hipóteses excepcionais, a exemplo daquele contrato de adesão. Já aqui, o juiz ele pode a qualquer tempo, tá certo? Inclusive de ofício. Mas lembrando que o juiz ele não pode decidir de surpresa. É necessário que até mesmo para fazer uma decisão que possa ser realizada de ofício, ele consulte as partes, em atenção àquele princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Além disso, qual é o momento para arguir? Eu já falei para os senhores, mas a gente tem aqui o artigo 64, parágrafo 1º do CPC, que diz o seguinte. Aqui mudou de página, vou dar um enter. Vou colar aqui para vocês. Qual é aqui a característica desse parágrafo 1º? É o seguinte, pessoal, vejam só. A incompetência ela pode ser alegada em qualquer tempo, qualquer instante ela pode ser arguida. E pode também em qualquer grau de jurisdição. E deve, é um dever, é uma obrigação. Isso que eu vou até deixar vermelho. Declarada de ofício. Pode até ser declarado de ofício pelo juiz, tá certo? Então, mas sempre lembrando que tem aquela relação de não surpresa. Tem que ouvir as partes. De acordo com o artigo 10, tá? Que eu já conversei com os senhores em sala de aula desse artigo. Então, olha. Como eu falei aí, o juiz ele pode decretar de ofício isso daí. Não pode surpreender. E olhem só. O artigo 966, ele fala, e isso está relacionado ao fato de que é tão forte essa questão da incompetência absoluta que ela pode ser efetivamente alegada em qualquer tempo, até, olhem só que curioso, depois da coisa julgada. É o que fala o artigo 900. O artigo em si ele não fala, mas aqui é uma decorrência lógica, tá bem, pessoal? E fala assim, o 966, ele está dentro do capítulo da tal da ação rescisória. Eu vou colocar aqui. Vou deixar assim, qualquer tempo. Deixa eu botar aqui para os senhores. Qualquer tempo. Então, qualquer tempo é tão qualquer tempo que fala o seguinte, cabimento da ação rescisória. Não é o momento para os senhores aprenderem a respeito da ação rescisória, mas eu vou deixar aqui para que os senhores tenham essa visão dela. E é o 922, parágrafo 2º. É tão grave
quando uma decisão é proferida por um juiz incompetente, que ela é passível de ser rescindida, mesmo após o trânsito em julgado. Ou seja, o tribunal ele vai poder cancelar essa sentença do juiz que profere uma sentença, sendo ele absolutamente incompetente, tá certo? Então, olha aí, a decisão de mérito, ou seja, até mesmo após o trânsito em julgado. E os senhores lembram que isso é uma garantia constitucional. Só que, sendo proferida por um juiz incompetente, essa garantia constitucional ela é desfeita. Por quê? A coisa julgada ela vale quando seja proferida por um juiz competente. Caso contrário, ela é passível de rescisão. Ok? Tendo sido rescindida, ou melhor, a hipótese de rescisão é quando tenha sido proferida, então, por um juiz impedido, ou, nesse caso, absolutamente incompetente. Vejam que não faz menção à incompetência relativa, apenas a absoluta, tá bom? Então, isso aqui, fiquem aí consignado para os senhores. Mais tarde, o que vem a ser a questão da competência absoluta? Eu imagino que os senhores devem ter visto isso, teoria geral do processo, mas eu vou abordar aqui com os senhores também, tá bom? As hipóteses, as formas de competência absoluta são 3, tá bom? Então, em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão e a competência funcional. Então, pessoal, em razão da matéria, a competência está relacionada, então, aí eu vou citar aqui, a matéria trabalhista, eleitoral, militar, residual, federal, estadual. Olha, se eu pretendo entrar com uma ação trabalhista, uma reclamação porque eu trabalhei numa empresa e o meu patrão não me pagou e eu quero meus direitos trabalhistas, eu não posso entrar na justiça militar, tá certo? Sendo uma relação civil. Eu não posso entrar na justiça eleitoral e nem na justiça estadual. O foro, em razão da matéria, é o trabalhista. De tal forma que se eu entro com essa reclamação trabalhista na justiça estadual, ou então eu vou lá no juizado civil e entro pedindo, o juiz, ele mesmo pode arguir, olha, eu estou analisando que o que a pessoa está cobrando aqui no juizado é algo relacionado a uma relação de trabalho. Então, aparentemente, eu entendo ser incompetente, absolutamente, em razão da matéria. As partes para se manifestar. Aí não tem que manifestar. Então, nesse caso, a gente vai estar diante do que chama de incompetência absoluta em razão da matéria, dado esses exemplos que eu estou trabalhando aqui com os senhores. Haverá situações também em que a incompetência ela vai se dar em razão da pessoa, porque em determinadas situações se tem determinada pessoa física ou jurídica, e nesse principal exemplo aqui é pessoa jurídica. Dependendo da justiça onde for proposta a ação, vai transformar em incompetente, tá certo? E qual é o principal exemplo aqui? É a União Federal. Então, se eventualmente a União for propor uma ação, ou se a parte for propor uma ação em face da União, ou seja, onde a União seja autora ou ré, vai acabar que essa competência, via de regra, vai ser transferida para a Justiça Federal, tá certo?
Então, se eu proponho uma ação em face da União e na Justiça Trabalhista ou na Justiça Estadual, o juízo, via de regra, tá? Porque tem algumas exceções, mas são exceções das exceções. Eu estou tentando trabalhar aqui com regra com os senhores. Essa competência vai ser transferida para a Justiça Federal, porque isso aqui é o que dispõe o artigo 109 da Constituição Federal, tá bom? Deixa eu colocar aqui para os senhores o que vem a ser o artigo 109. Só um instante, deixa eu abrir aqui a minha Constituição. Vejam aí, pessoal. Gente. Só um pouquinho. Acho que está tudo aqui. Ó. Achei. Deixa eu tirar aqui volto para cá e volto para cá. E está aqui. Ó, aos juízes federais compete julgar as causas em que a União, autarquia, empresa pública federal forem interessadas nas condições de autora, ré, assistente, exceto, eu vou deixar de vermelho aqui. É isso mesmo. Exceto as de falência, acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho, tá bem? Então, se, que nem eu falei, eu proponho uma ação na Justiça Estadual, acaba que o juiz estadual ele é incompetente para julgar esse caso. Ele deve, então, remeter para a Justiça Federal, tá bem? Por causa da competência em razão da pessoa. E essa competência, pessoal, ela é absoluta, tá bom? Ela não se relativiza. Ainda que ninguém argua, lá no fim, se o juiz chegar a proferir a sentença, essa sentença ainda vai ser passível de rescisão, tá bem? Pela via da ação rescisória. Por último, a gente tem aqui, dentro do rol da matéria da competência funcional, da competência absoluta, a gente tem a questão da competência funcional. E o que é que vem a ser a competência funcional? Geralmente a gente fala que atua no processo um juiz, tá certo? Só que não é apenas um juiz que atua no processo. Eu vou chamar de magistrado. Por quê? Imaginem o processo visto aqui de uma forma hierarquizada, verticalizado, tá bem? Como é um processo verticalizado? Imagine que o João, ele entra com uma ação, aí eu vou deixar aqui exemplo. João versus Chico. Então ele entra com aquela ação de dano moral e material, não só de dano material porque o Chico topou na motoca dele, tá bom? Então, a primeira pessoa que vai apreciar, via de regra, vai ser o juiz. Certo? Primeiro grau. Só que daí ele profere a sentença. E nisso, essa sentença, ela desagrada, ela acaba desagradando ali o João. E ele recorre. Então, isso que é o processo
verticalizado. Então, a partir daí, quando recorre, vai para o TJ, e lá tem desembargadores, que vão... Deixa eu dar um enter aqui. Está ficando meio doido. Então, tem um juiz no primeiro grau, e o TJ, que é o segundo grau, que lá são os desembargadores, e eles vão julgar o recurso e vão proferir um acordo. Então, julga recurso. Julga recurso, profere, já não é mais sentença, ela profere acórdão. Tá bem? Mas aí continua insatisfeito o João e ele continua recorrendo. Dessa vez ele vai para os tribunais superiores. E lá já não são desembargadores, são ministros que julgam recurso. Lá no STJ o nome é recurso especial. E também profere acordo. Aí, não satisfeito, tá ruim para ele ainda. Aí ele vai até o fim no STF, que também tem ministros. Só que tem uma diferença, que não chama lá de recurso especial. De regra, lá chama recurso extraordinário, o nome do recurso julgado lá no STF. Então, olhem só, a verticalização aqui. Em um só processo, atua o juiz, atuam desembargadores, atuam ministros do STJ e atuam ministros do STF. A competência recursal, ela está prevista na Constituição, no CPC e em leis esparsas, que são outras leis aí espalhadas, tá certo? Então lá fala qual é a competência na Constituição, artigo 105, 102, traz a competência recursal do STJ e do STF, que a nossa Constituição explica demais, coisas que não deveria estar lá, mas está, que é a competência recursal do Tribunal Superior. O CPC também fala da competência recursal dos tribunais superiores, tá bem? Então, com tudo isso, a gente consegue visualizar que, se eu entro com a ação, via de regra, já está predeterminado que a competência funcional, a primeira pessoa que vai atuar, o primeiro magistrado, vai ser um juiz. Que no próximo recurso vai ser um desembargador, seguido do STJ e do STF. Tá bem? Então, se eu entro com a ação inicial, já aqui, direto no TJ, já está errado. Por quê? A competência do TJ é apenas recursal, não é para conhecer e julgar o processo. Só vai apreciar, eventualmente, aquele processo em grau de recurso. Tá bem? Então, caso eu faça isso, ou então, depois da primeira sentença ali do juiz, aqui, ele interpõe um recurso extraordinário, direto para o STF. Aí o STF vai arquivar, ou então vai remeter vai conhecer como apelação, por exemplo, e remeter para o Tribunal de Justiça, tá certo? Ou então ele recorre com o recurso certo, uma apelação, só que perante o STF, e fica errado também. Então, todas essas situações que eu estou colocando diante dos senhores, aí a gente vai ter a denominada incompetência absoluta em razão da hierarquia ou incompetência funcional, tá? Que tanto é funcional ou hierárquica, ok? Então, essa competência, volto a dizer, está relacionada com a forma em que o magistrado atua no processo, seja para conhecer, tá bem? Seja para julgar, beleza pura? Haverá situações, por exemplo, em que o processo, esse exemplo do João e Chico, que eu estou trabalhando com os senhores, aqui o processo é perante o juiz, ele começa no juiz. No entanto,
Eu vou dar um exemplo desse. No entanto, se o João ele é preterido num concurso de delegado de polícia, porque o governador não nomeou ele, e ele pretende entrar com mandado de segurança contra o governador, pela Constituição, tanto federal quanto estadual, o MS dele, ele começa no TJ, tá? A ação inicial é proposta lá no Tribunal de Justiça. Então, vejam, se ele propõe essa ação, deixa aqui mesmo, se ele propõe essa ação na vara da Fazenda Pública de Belém, aqui de Itaituba, esse juiz ele pode decretar a incompetência absoluta dele em razão da hierarquia, porque ele não é competente para apreciar esse feito, um mandado de segurança em face do governador do estado. Tá bom, pessoal? Então, com isso aí, a gente encerra a fala a respeito da competência absoluta. Mas, seguido disso, vale aqui eu consignar para os senhores. Deixa eu consertar aqui, deixa eu ajeitar meu. Bora, tá bom. Vou conversar com os senhores aqui sobre o efeito do acolhimento. Então, assim, eu estou falando de arguir a incompetência, tanto a relativa quanto a absoluta. Então, qual é o efeito do acolhimento da incompetência? O juiz fala, olha, na verdade, aqui eu sou incompetente, seja relativo, no caso ali de uma questão territorial, seja uma incompetência absoluta, ele é absolutamente competente, seja aqui, olhem só, que eu já coloquei para os senhores, matéria, pessoa, funcional, aí isso aqui eu vou passar para ali, que vai ficar melhor dos senhores irem visualizando quando estudar. Em razão da matéria, da pessoa, funcional ou hierárquica. Então tá, como eu estou falando aí. Aí o efeito do acolhimento, tá bem, pessoal? É o seguinte, a lei prevê esse efeito, e o efeito ele está previsto no artigo 64, parágrafo 3º e 4º, tá bom? Que eu vou colocar aqui. Olhem aí. Eu já falei em outros momentos do 64, mas eu vou colocar aqui desde o caput. Saquem aí. Então, veja, a incompetência será alegada como questão preliminar da contestação, tanto a absoluta quanto a relativa. Então, caso a alegação de incompetência seja acolhida, que é esse efeito que eu estou falando, os autos serão remetidos ao juiz competente. Então, esse é o efeito. Opa, não é comigo, então eu vou mandar jogar a bola para quem é, tá certo? Só que o que acontece? O juiz incompetente, até o momento de acontecer o parágrafo 3º, ele já praticou alguns atos, dentre os quais, por exemplo, que olhem a lógica da coisa. Então, a incompetência ela é alegada como questão preliminar da contestação. Ou seja, para chegar ao momento da preliminar, significa que o juiz já recebeu a inicial, já determinou a citação, a pessoa já foi citada e já apresentou a defesa. Aí veio aquele momento que o juiz alega. Argue, aceita. Então, olha, o que acontece com esses atos que o juiz já praticou? A lei fala aqui no parágrafo 4º. Olhem, salvo decisão judicial em sentido contrário, a regra, então, é a conservação. Então, conservar-se-ão os efeitos
de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida pelo juiz competente. Então, olha, se o juiz já determinou, a gente está diante de uma execução de sentença, já determinou a feitura de uma penhora, já realizou um bloqueio judicial, já fez uma busca e apreensão. Então, feitos estes atos, a regra é conservar, mas quem vai dizer se confirma ou não confirma, ou quem vai poder proferir outro lugar, vai ser, no final das contas, esse rapaz aqui, que é o juízo, este rapaz ou esta moça, que vai ser o juízo competente. Tá bom, pessoal? Então, tem para a gente formular direito aí. Para a gente deixar bem estabelecido. O juiz acolhe, então ele remete para o juiz competente. Só que até o momento do juiz remeter, até ali ele já praticou alguns atos judiciais, mesmo ele sendo uma autoridade incompetente, tá? Seja absoluto ou relativamente. Feito isto, chegado lá no juiz competente, o juiz competente ele vai apreciar os atos até então praticados. Então, se ele verificar que, mesmo ele sendo incompetente, mas ele praticou os atos atendendo aos ditames legais, o juízo competente ele vai ter duas opções, duas atitudes a serem adotadas. A primeira é falar assim: eu convolo os atos, ou seja, eu conservo. Ou, considerando que foi ilegal, que era pelo juiz incompetente, eu determino a prática de novos atos. Tá bem? Mas a regra é conservar. Ok? Vamos prosseguir. Eu vou exibir uma tabelinha. Tá aqui. Para a gente conseguir visualizar. Eu vou até aumentar o quadro aqui. Acho que é o modo de leitura. Acho que fica melhor de ver. Não fica nada. Vou tirar minha tela, tá? Vou deixar só essa, para que os senhores possam ver aqui. Ó, talvez fique meio claro, mas aqui vai dar da gente visualizar. Então, olha aí, pessoal. Incompetência absoluta. O quadrinho que os senhores estão visualizando à esquerda e a relativa. Então, na absoluta, aqui é para a gente resumir. Isso aqui eu peguei do Gran Cursos Online, aula da professora Lídia Marangon. Muito boa, por sinal. Faço a referência aí até para afastar qualquer tipo de plágio, estou citando. Olha aí. Regra de competência criada para atender interesse público. Então, pode ser alegada a qualquer tempo, por qualquer das partes. Pode ser desconstituída por ação rescisória. Tudo isso a gente já conversou aqui. E não pode ser alterada por vontade das partes. Não pode ser alterada por conexão ou continência, que é o próximo tópico que a gente vai abordar. Porque a conexão e a continência, já deixo adiantado aqui, ela só altera quando se tratar de incompetência relativa. Aí aqui, os exemplos em razão da matéria, em razão da pessoa e funcional ou hierárquica. Beleza? E outra. Incompetência relativa é regra de competência criada para atender principalmente a interesse particular. Então, aqui valoriza mais a autonomia da vontade das partes. E só pode ser arguída pelo réu na contestação sob pena de preclusão. Então, questão do Ministério Público também, com a possibilidade dele arguir. E, além da preclusão, é a questão que eu já conversei com os senhores de que vai prorrogar a competência, tá certo? A preclusão é porque não pode mais arguir. E, somada com a preclusão, a gente tem a questão da prorrogação da competência, que eu já expliquei na aula passada.
não se desconstitui por ação rescisória, afinal de contas, o juiz era incompetente relativamente, até o momento de ser arguída. Se não foi arguída, precluiu e prorrogou, acaba que ele é competente. Então, sob a justificativa de ter sido proferida por juiz incompetente, não pode ser rescindida. Admite alteração por acordo, é possível modificar voluntariamente pela questão do foro de eleição, que eu já abordei, ou pela não alegação de incompetência relativa. Pode ser alterada por conexão e continência, que a gente vai abordar mais na frente, e via de regra, ok? Um exemplo é a competência territorial, e lembrando da última aula que eu conversei também com os senhores, a questão do valor da causa foi superado, não está mais incluído aqui, tá bem? Vamos voltar aqui com o professor. Deixa eu organizar de novo, para a gente seguir aqui o nosso bonde. Aí tá. Aí eu vou sair daqui e vou também usar outro quadrinho com vocês. Então, olha aí. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pessoal, aqui é como aferir, como atestar a competência. Aqui a gente vai encerrar a nossa aulinha de hoje. Deixa bem amarelo. Tá, vejam aí. Então, existe um exercício que eu peguei também lá do Gran Cursos Online, esse quadrinho, tá? Olhem aí. Como é que a gente realiza a verificação da competência, no final das contas? A gente vai fazendo como sendo assim uma regrinha de eliminação. No começo, quando a gente está estudando isso aqui, a gente tem que ir fazendo essa regra de eliminação, mas com o tempo, com a experiência, isso aqui começa a ser mais prático, já é mais fluido, tá bem? Mas como a gente está começando, vamos conversar sobre isso aqui. Então, olhem aí. A primeira coisa a ser feita, aí está aqui, seria verificar inicialmente a competência da Justiça brasileira, de acordo com os artigos 21 a 23 do CPC. Ou seja, é internacional ou não é internacional? Ou é brasileira? É internacional, então aquela situação vai ser julgada lá na Justiça Internacional daquele país que for o competente. É competência concorrente, tanto brasileira quanto internacional, ou é competência brasileira, então a gente já vai incluindo. Aí a gente passa para o próximo quadro, para a gente visualizar aqui a competência. É uma competência originária do Tribunal Superior ou é de outro órgão jurisdicional, tipo o Senado. Aí um exemplo de competência do Senado ali é para realizar um impeachment do presidente da República, que é uma função atípica do Poder Legislativo. É originário? Não. Se é, então essa ação vai ser proposta no STF ou no STJ. Um exemplo disso seria uma ação penal contra o presidente da República no exercício da função, que é julgado pelo STF, ou um crime praticado pelo governador, que é perante o STJ, e assim sucessivamente. É lá, julga lá, mas não é, então a gente exclui e segue para o próximo quadrinho. Vou ficar bem aqui. Daí, não sendo de Tribunal Superior, aí aqui, pessoal, eu estou colocando o STF e o STJ, afinal de contas, a nossa matéria é direito processual civil, tá bom? Então, eu não vou ficar falando aqui de militar, de eleitoral, porque não vai ter muito a ver nesse momento. Mas vai ter aqui nesse terceiro quadro, apenas para esse fim. É competência de justiça especial?
é algo que tinha que ser julgado por lá, é uma reclamação trabalhista? Se sim, então eu vou para a Justiça do Trabalho. É militar, eleitoral, é por lá. Se eu quero impugnar um mandato eletivo, coisa que é feita por um partido político, por um candidato, pelo Ministério Público Eleitoral. Seria lá. Mas não é nenhum desses especiais, então a gente vai para comum. E a justiça comum é o que a gente chama de justiça residual. E a justiça residual, meu povo, ela tanto pode ser a justiça estadual quanto a federal, tá bom? Porque a justiça federal, ela tem essa natureza residual, ou seja, tudo aquilo que não foi do STF, do STJ, trabalho, militar, eleitoral, mas, aí tem um mais, envolve interesse de entes federais, então vai para a Justiça Federal. Tudo isso aqui, lembrando que eu estou falando como regra, tá? Porque se for um acidente de trabalho, se for uma questão de falência, aí vai mudar tudo isso. Mas tá. Peste especial vai para especial. Não é, então a gente vai, opa, é comum. Aí vamos definir aqui esse comum. Verificada qual a justiça competente, então é necessário identificar se o processo é de competência originária ou do primeiro grau. Então, já que a gente já excluiu ali a justiça especial, já estamos na comum, é comum do TJ ou do TRF, ou é comum do juiz de primeiro grau. Aí esse exemplo eu já falei ali anteriormente, tá? Do Joãozinho. O João, ele entra com uma ação contra o Chico, cobrando a indenização de dano material. Então, se é contra o Chico, ele vai lá na primeira instância, perante o juiz de primeira instância. Agora, se ele quer entrar com mandado de segurança contra o governador, porque ele foi nomeado para ser delegado, é direto no TJ. Começa pelo TJ, lembrando daquela questão da competência hierárquica ou funcional. Aí tá. Então a gente define se é primeiro ou se é segundo. Sendo de competência da justiça comum, a gente já está no penúltimo quadro aqui. A gente vai definir se é estadual ou federal, sendo que a competência da justiça estadual é residual. Então veja, eu vou até fazer uma correção. Estadual e federal são comuns, tá bom? Aí, depois de tudo que é comum, a gente tem a federal, que vai ser tudo que envolva, via de regra, a competência da União. Aí, depois de tudo isso, pessoal, olhem aí. Internacional, Tribunal Superior, Justiça Especializada, Justiça Federal. Depois, nada mais é daí, aí sobra a Justiça Estadual. Essa, sim, é a residual por excelência, tá bom? E a Justiça Estadual, existe um tribunal que ele é híbrido, tá? É híbrido não, é mais ou menos híbrido. É o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá bom? Ele é remunerado pela União, tá bom? No entanto, ele existe, tanto o TJ do DF quanto o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para apreciar as causas relacionadas a direito, que seria o equivalente de direito estadual ou municipal lá no Distrito Federal, tá bom? Tem esses juízes aí para apreciar a causa de família, divórcio, juizado especial, tá bom? Muito embora eles sejam remunerados pela União. O promotor de justiça do DF, ele faz parte do Ministério Público da União, tal qual o procurador do Trabalho, procurador da República e procurador da Justiça Militar, tá bem? É promotor de justiça militar. Aí, beleza. Aí, lá no fim, quando a gente chegou no último, se for o caso de competência do primeiro grau, então a gente tem que visualizar qual é o foro competente. Então, é primeiro grau, a gente tem que ver qual a vara, qual o município, que vai ser, qual o estado, que vai ser o competente para apreciar determinada causa, tá bom? E tudo isso aqui eu já conversei em outra aula com os senhores. Quem define vai ser a Constituição, o CPC e as leis de organização judiciária dos tribunais, seja os tribunais de justiça estaduais ou os tribunais regionais federais, tá bom? Um exemplo, uma ação aqui em Itaituba, uma ação federal, que de algum dano federal que aconteça aqui, vai ser julgado pela subseção judiciária de Itaituba. Agora, algo que aconteça em Uruará, embora não tenha justiça federal lá é coberto pela Justiça de Altamira, pela subseção judiciária de Altamira.
tá bem? Novo Progresso, que não tem Justiça Federal, mas é abrangido pela daqui de Itaituba, tá bom, pessoal? E assim sucessivamente. Então, aqui a gente chega no último grau para a gente determinar a competência. Então, a gente sai federal, Tribunal Superior, Justiça Especializada, federal ou estadual, Tribunal Federal ou Estadual, Justiça de primeiro grau, e depois a gente vai definir o local, qual o foro competente, depois de definida a justiça. Ok? Então, meus caros, com isso a gente já deu um tempo suficiente aqui da nossa aula, e vou encerrar, tá bom? E na próxima aula, a gente vai vir a falar sobre competência internacional, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.